Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Larissa, eu sou professora de matemática e nessa aula 5 nós vamos falar um pouco sobre sistemas lineares. Bom, em relação aos sistemas lineares, nós vamos ver alguns tópicos. Que conteúdos que são esses? Primeiro, equação linear. Então, antes da gente falar propriamente dito o que é um sistema linear, nós vamos falar um pouquinho sobre equação linear. Sistema linear homogêneo, sistemas equivalentes e matrizes de um sistema linear, tá? Primeiro, equação linear. Equação linear é uma equação que está escrita sobre essa forma: ax1 mais ax2 mais bx3 mais axn, xn igual a b. Meu Deus, professora, eu não entendi nada. Gente, toda equação que está escrita nessa forma e que tenha uma igualdade é uma equação linear, tá? Já vou dar alguns exemplos para vocês de equações lineares. O que eu tenho aqui nessa fórmula geral da minha equação? A1, A2, A3, AN. A1, A2, A3 e AN são os coeficientes da minha equação, tá? São valores reais que multiplicam aqui as incógnitas da minha equação. Já falei em incógnitas, né? x1, x2 e xn são as incógnitas da minha equação. E b é o termo independente, é o valor que não tem a incógnita junto. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma equação linear. X, 2x mais 3y igual a 4. É uma equação linear, tá? Quem são os coeficientes aqui da minha equação? 2, 3 e 4. Lembrando que o 4 é meu termo independente. E as incógnitas x e y. Eu fiz aqui uma equação linear com duas incógnitas. Eu posso ter uma equação linear com n incógnitas. Por isso que a gente fala xn. Quer dizer que eu posso ter n incógnitas ali na minha equação. Então, outro exemplo. 3x mais 3y igual a... mais 3x mais 2y igual a... mais, sei lá, 5z igual a 7. É uma equação linear, tá? As incógnitas da minha equação são x, y e z. Quem são os meus coeficientes aqui? 3, 2, 5 e 7, que também é o meu termo independente. Ok, pessoal? Então, não é um bicho de 7 cabeças. Equação linear é toda equação em que você possui uma adição, tá? Ou subtração de incógnitas aqui diferentes. Até porque, se nós tivermos a mesma incógnita, por exemplo, 3x somado com 2x dá 5x. Eu posso simplificar aqui, tá? Então, nesse caso, as incógnitas são o quê? Diferentes. Beleza? Bom, agora que nós lembramos o que é uma equação linear, nós vamos falar um pouco sobre sistema linear. Gente, eu gosto bastante de sistemas em geral, inclusive, para que o Google ele escolha a melhor matéria, o melhor artigo a respeito de algo que você está pesquisando, ele calcula milhões de sistemas lineares. Então, sei lá, vou pesquisar sobre aranhas, que é algo que eu tenho medo, mas eu vou pesquisar sobre aranhas. Gente, normalmente, quase sempre quando você pesquisa algo, o que você quer sobre aquele determinado assunto sempre está nas primeiras páginas. Mas como que o Google faz isso? Ele calcula, tá? Claro, se você for pesquisar pelo navegador do Google, né? Os outros navegadores também. Mas ele pesquisa, ele faz milhões de sistemas lineares, ele resolve esses sistemas lineares e, a partir disso, ele classifica qual é a página que tem mais coisas a respeito do conteúdo que você está pesquisando. Então, isso é incrível, cara. Porque, assim, se a gente for analisar, a matemática está presente em tudo. Então, quando eu vou fazer a minha pesquisa, tem matemática ali. Para que eu encontre aquele assunto, eu estou utilizando a matemática. E isso é muito legal, tá? Nós falamos que o sistema ele está ligado pelo conectivo E. Então, o sistema linear também está ligado pelo conectivo E. Por quê?
Quando nós formos resolver um sistema linear, a gente vai ver que para resolver esse sistema, eu tenho que achar quais são os valores que satisfazem tanto a primeira equação quanto a segunda. Lógico, se eu tenho um sistema que tem duas equações. Se eu tenho um sistema linear que tem três equações e três incógnitas, eu tenho que achar quais são os valores que satisfazem as três equações ao mesmo tempo e quais são os valores que satisfazem as três incógnitas, tá? Aqui, gente, nós temos a forma geral do nosso sistema. Então, quem que é o A1? É a 11. É o coeficiente que multiplica x1, que é a primeira incógnita ali. Quem que é o A12? É o coeficiente que multiplica x2. Quem que é o A13? É o coeficiente que multiplica x3 e assim por diante. Como eu disse, nós podemos ter n equações e n incógnitas no sistema. Então, eu posso montar um sistema, sei lá, com 30 equações e 30 incógnitas, né? Pensa quando eles fazem esse esquema assim da pesquisa para achar qual é o melhor site, quantos sistemas, né, milhões de equações incógnitas que são calculados. Então, isso é muito legal. Tá. Lembrando aqui, um sistema ele pode ter m equações e n incógnitas, tá? Sistema linear homogêneo. O que vem a ser um sistema linear homogêneo? É um sistema em que o termo independente vai ser sempre igual a zero, tá? Por exemplo, já vou dar um exemplo aqui de um sistema linear e que ele é homogêneo também, porque o termo independente vai ser igual a zero em cada uma das equações. Aqui também eu tenho um sistema na minha forma geral, tá? Ele pode estar escrito sobre essa forma. Então, um outro exemplo. Se eu tenho lá 2x mais y igual a zero e x menos y igual a zero. Esse é um exemplo de um sistema linear homogêneo. Por que é um sistema linear homogêneo? Porque o termo independente de ambas as equações vai ser igual a quanto? Zero. Ok? Então, nesse caso, nós temos um sistema linear homogêneo. Eu fiz aqui um sistema com duas equações e duas o quê? Incógnitas, tá? A gente pode ter um sistema linear homogêneo que tenha 3 equações, 3 incógnitas. Então, eu posso ter um sistema linear homogêneo que tenha 2 equações e uma quantidade maior de incógnitas, tá? Então, beleza, pessoal. Deu para entender, então? Sistema linear homogêneo é aquele em que o termo independente, todos os termos independentes, têm que ser iguais a zero. Se eu tivesse, por exemplo, aqui igual a zero e aqui igual a 1, seria um sistema linear homogêneo? Não. Todos os termos independentes têm que ser iguais a zero. A gente fala que o sistema homogêneo, ele admite pelo menos uma solução trivial. O que seria a nossa solução trivial? Todos os elementos iguais a zero, tá? Então, x, y igual a quanto? Zero, ok? Bom, sistemas equivalentes. O que seriam dois sistemas equivalentes? Nós dizemos que os sistemas são equivalentes quando eles possuem a mesma solução. Eu não preciso, se vocês olharem aqui no exemplo, tá? Eu tenho 2 sistemas. Esses sistemas, eles não têm as equações iguais. Eu vou analisar se eles são equivalentes ou não. Como que eu faço essa análise? Vou resolver o sistema. Se eu resolver esse sistema e o par ordenado que satisfaz o primeiro sistema for igual ao par ordenado que satisfaz o segundo sistema, significa que eles são equivalentes, beleza? Então, eu vou resolver aqui esses 2 sistemas, ok? Só vou tirar um pouquinho o slide e vou anotar na lousa. Então, eu tenho aqui o S1. O S1, pessoal, ele é igual S1 é igual a 2x mais 3y igual a 8. 4x
menos 2y igual a 0. Vou resolver aqui esse sistema, tá? Gente, eu sempre falo o seguinte, você pode resolver o sistema pelo método que você achar conveniente, pelo método que você gostar mais. Tem gente que prefere resolver pelo método da substituição, tem o método da comparação, tem o método da adição. Nas próximas aulas nós vamos ver mais um método, mas por enquanto ainda é surpresa, tá? Eu vou resolver pelo método da adição, ok? Só que, para resolver pelo método da adição, eu preciso zerar uma das incógnitas. Nesse caso, eu vou analisar qual é a letra que está mais fácil zerar aqui, se é x ou y. Bom, tanto faz, mas eu vou escolher zerar ali a incógnita x. Então, para zerar, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a equação de cima por menos 2. Por que eu vou multiplicar por menos 2? Porque quando eu faço esse processo de multiplicar por menos 2, vai aparecer um menos 4x. Então, fica menos 4x menos 6y é igual a 8 vezes menos 2, que dá menos 16. Perceberam que quando eu multipliquei por menos 2, eu multipliquei cada valor ali da minha equação? O 2x, o 3y e também o 8. Cuidado com isso, você tem que multiplicar todos os membros da sua igualdade por menos 2. Aqui, 4x menos 2y igual a 0. Eu multipliquei só a equação de cima ali, a de baixo permaneceu igual. Eu vou somar esse sistema. Gente, quando eu somo menos 4x com mais 4x, essa soma dá 0, então corta. Agora, menos 6y somado com menos 2y dá menos 8y. É como se eu somasse uma dívida. Aqui, devo 6. Devo 2, então devo 8. Menos 16. Galera, a incógnita não pode ficar negativa. O que eu faço nesse caso? Multiplico por menos 1. Então, 8y é igual a 16, portanto, y é 2. Beleza. Achei o valor de y, vale 2. Para encontrar o valor de x, em qualquer uma das incógnitas do meu sistema, das equações do meu sistema, eu troco ali o y por 2, tá? Então, onde que eu posso trocar? Aqui, aqui, tanto faz, pessoal. Eu vou trocar na equação de baixo. Quem quiser resolver e trocar na equação de cima, não tem problema. Então, fica 4x menos 2 vezes 2 igual a 0. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Esse produto eu tenho que passar para o outro lado, tá? Então, fica mais 4. Agora, o 4 que está multiplicando vai passar como? Dividindo. Então, nós temos que x é 1. Beleza. Encontrei ali que x é igual a 1 e y é igual a 2. Gente, a solução de um sistema eu represento na forma de par ordenado. Então, a solução vai ser igual a 1 e 2. Lembrando que, quando você for representar na forma de par ordenado, o x vem primeiro e o y vem depois, ok? Beleza. Agora, eu tenho o meu outro sistema, que é o S2. Vou escrever aqui nesse cantinho. Eu tenho aqui x mais y igual a 3, menos x mais y igual a 1. Gente, eu preciso resolver esse sistema para analisar se eles são equivalentes? O que vocês acham? Não precisa. Porém, se você quiser, você pode resolver pelo método da adição, enfim, pelo método que você quiser, tá? Eu vou analisar aqui. Se eu troco x por 1 e y por 2, a soma dá quanto? 3. Beleza? Satisfaz ali. Troco x por 1, y por 2. 1 mais 2, 3. Tá? Tô fazendo aqui. Peguei esse par ordenado e tô trocando aqui para analisar se esse par ordenado 1, 2 também é solução desse sistema. É isso que eu estou fazendo. Então, analisando aqui, 1 mais 2 é igual a 3.
Agora, menos 1 mais 2 também é igual a 1. Então, a resposta aqui é sim. Esses dois sistemas, eles vão ser equivalentes. Beleza, pessoal? Agora, nós vamos ligar sistemas com matrizes. Bom, gente, matrizes de um sistema linear. Dado o sistema linear, determine a matriz incompleta e a matriz completa. Vou explicar aqui para vocês e vou fazer um exemplo com números, beleza? Gente, o que seria a matriz incompleta? Quando você escreve um sistema na forma de matriz, você pega e escreve apenas, tá, os coeficientes desse sistema para você fazer sua representação. Então, a matriz incompleta é aquela em que eu escrevo a minha matriz sem colocar o meu termo independente, tá? Então, se eu escrever sem colocar o meu termo independente, a matriz é incompleta. Agora, o que seria uma matriz completa? É quando eu pego todos os coeficientes do meu sistema, eu escrevo na forma de matriz e incluo aqui o termo independente. Então, eu vou dar um exemplo aqui com números porque eu acho que fica mais fácil. Se fosse para a gente resolver aqui, determinar a matriz completa desse sistema ou incompleta, eu pegaria os coeficientes A11, A12 e A13. A21, A22, A23 e até o AM1, tá? Mas eu vou fazer um exemplo aqui com números para vocês, para ficar mais clara a interpretação. Então, vamos considerar o seguinte sistema, tá? Eu tenho aqui o sistema 2x mais 3y mais z igual a 5. 6x menos 2y igual a 0. 3x mais y menos 4z igual a 3. Observe, pessoal, aqui eu tenho um sistema que possui 3 equações e 3 incógnitas, tá? Primeiro, eu vou determinar a matriz incompleta. O que seria essa matriz incompleta? Eu vou pegar apenas os coeficientes do meu sistema para montar a minha matriz. Então, quem são os coeficientes? 2, 3, 1, 6, menos 2, 0. Por que eu coloco 0 aqui? Porque eu não tenho o coeficiente, a incógnita z aqui. 3, 1, menos 4. Gente, essa seria a minha matriz incompleta, tá? O que seria a matriz completa? Então, ó, matriz incompleta, peguei aqui os meus coeficientes para montar a minha matriz. E eu tenho nesse caso, se eu fosse montar a matriz das incógnitas, eu teria x, y e z. Então, se fosse para montar as incógnitas, x, y e z. Lembra que a gente multiplica linha por coluna? Quando eu faço esse produto de linha por coluna, eu volto para o meu sistema ali, ok? Agora, o que seria a matriz completa? Vou aproveitar que eu já coloquei incompleta aqui no quadro e vou colocar aqui os termos independentes. Então, nesse caso aqui, a matriz completa é aquela em que a gente inclui os termos independentes. Então, matriz completa. Aqui eu tenho 5, 0, 3. Então, quando eu incluir ali os coeficientes na minha matriz, eu tenho uma matriz completa. Pessoal, todo sistema você consegue escrever na forma matricial. E toda matriz, tá? Você consegue escrever na forma de sistema ali,
desde que você esteja multiplicando essa matriz por uma outra matriz que possua incógnitas. Ok, pessoal? Então, deixa eu apagar aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado, tá, da aula. Na aula de hoje a gente vai encerrar por aqui, tá? Mas antes, não podemos esquecer da tarefa de casa. Então, atividades para vocês fazerem em casa. Indico, desenvolvendo habilidades, exercícios 1, 2 e 3, da página 249 e exercício 7 da página 250. Então, gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Um abraço e até a próxima aula.